A névoa espessa cobria as ruas estreitas de Whitechapel, em Londres, naquela madrugada de 1888. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de passos apressados e murmúrios abafados. No coração do East End, a escuridão parecia esconder mais do que a pobreza que marcava os becos e cortiços. Havia algo mais. Algo que pairava no ar como uma presença invisível. Mary Nichols caminhava sozinha, abraçando o próprio corpo contra o frio cortante. Seus olhos refletiam cansaço e resignação, tão comuns entre aqueles que viviam à margem. Enquanto atravessava a rua deserta, não notou a sombra que se movia silenciosa atrás dela. A rua parecia se fechar ao seu redor, e o mundo se tornava um lugar menor, mais sombrio. Um instante depois, o silêncio se tornou absoluto. Ao amanhecer, um grito rompeu a calmaria. O corpo de Mary jazia em uma viela, a garganta cortada de forma brutal. A descoberta atraiu curiosos, policiais e jornalistas. Cada detalhe da cena carregava uma crueldade que chocava até mesmo os acostumados à violência das ruas de Londres. Era um crime diferente, que parecia marcar o início de algo muito mais sinistro. Nos dias que se seguiram, Whitechapel mergulhou em um estado de medo. Rumores corriam soltos, enquanto os jornais exploravam o horror do assassinato. Mal sabiam os moradores que aquele seria apenas o primeiro de muitos pesadelos que assombrariam as noites do bairro. Jack, o estripador, ainda era apenas um nome aguardando ser revelado. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui, e nos ajude com sua inscrição. Comente o que você faria em uma situação parecida, não esqueça de deixar seu like. Sua história pode se tornar nosso próximo vídeo. A notícia da morte de Mary Nichols se espalhou como fogo. As ruas de Whitechapel, já marcadas pela miséria, agora carregavam uma tensão palpável. A polícia trabalhava dia e noite, mas os esforços pareciam insuficientes. Os moradores murmuravam entre si, evitando sair à noite. Havia medo em cada esquina e suspeitas pairando sobre qualquer um que parecesse deslocado. Entre as sombras, surgia um predador que desafiava a lógica e a segurança de todos. Annie Chapman, uma mulher acostumada às dificuldades do East End, tentava encontrar algum conforto em meio ao caos. Ela seguia sua rotina, ignorando os olhares desconfiados e os murmúrios que preenchiam as ruas. Naquela noite, ela não voltou para casa. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado em um quintal, brutalmente mutilado. O choque entre os moradores foi imediato, mas, desta vez, havia algo mais. Um padrão começava a surgir, um método que parecia cuidadosamente planejado. Enquanto isso, a imprensa se aproveitava do medo crescente. Manchetes sensacionalistas estampavam as primeiras páginas dos jornais, alimentando teorias e suspeitas. O nome Jack, o estripador, começou a circular, associado a uma carta enviada a Scotland Yard, que detalhava os assassinatos com um tom perturbadoramente confiante. A carta, real ou falsa, incendiou a imaginação pública e lançou ainda mais sombra sobre as noites de Whitechapel. Elizabeth Street não gostava de se envolver em rumores, mas era impossível ignorar o que acontecia ao seu redor. Ela sabia que as ruas não eram seguras, mas a necessidade de sobreviver a levava a encarar os perigos noite após noite. Em uma madrugada fria, seu corpo foi encontrado, mas algo parecia diferente. Não havia sinais das mutilações características, como se o assassino tivesse sido interrompido antes de concluir sua obra macabra. Pouco tempo depois, a polícia foi chamada para outra cena horrível. Catherine Doves, encontrada em uma praça próxima, havia sido morta de maneira ainda mais brutal. As feridas em seu corpo eram meticulosamente infligidas, o que reforçava a ideia de que o responsável possuía conhecimento em anatomia. A cidade estava em pânico, e a polícia, frustrada, parecia incapaz de evitar o próximo ataque. As patrulhas aumentaram, mas o assassino parecia sempre um passo à frente. A carta From Hell foi o golpe final na tranquilidade já inexistente dos moradores. Quando George Luz, líder do comitê de vigilância, recebeu o bilhete acompanhado de meio rim humano, o horror atingiu proporções inimagináveis. A mensagem era clara: o assassino estava se divertindo com a impotência das autoridades. O medo dava lugar ao desespero, e a população exigia respostas que nunca vinham. Mary Jane Kelly era uma figura conhecida em Whitechapel. Sua presença trazia um raro conforto aos que conviviam com a escuridão diária. Mas o destino parecia reservá-la para o ato mais cruel dessa história. Enquanto a cidade continuava em alerta, Mary Jane vivia seus dias com uma coragem que escondia a vulnerabilidade por trás do sorriso. Porém, na noite de 9 de novembro, o sorriso desapareceu.
Seu corpo foi encontrado na manhã seguinte, em um quarto alugado, com mutilações tão extremas que a cena foi considerada a mais violenta de todas. A tragédia de Mary Jane não apenas chocou, mas também consolidou o medo como parte da rotina de Vitechapel. A polícia redobrava seus esforços, mas as pistas eram escassas. Suspeitos eram interrogados e liberados, enquanto teorias e boatos ganhavam força nas tavernas e ruas. O East End era uma comunidade de olhares desconfiados, onde ninguém mais sabia em quem confiar. O tempo passou, mas a sombra de Jack, o estripador, continuava a pairar. Mesmo com o aumento da vigilância, o assassino parecia ter desaparecido tão misteriosamente quanto surgira. Vitechapel permanecia em silêncio, mas o silêncio era apenas a cortina que escondia um medo que nunca realmente se dissiparia. O inverno chegava a Vitechapel, trazendo consigo um frio que parecia ainda mais cortante devido ao medo que envolvia o bairro. Os becos, já sombrios, agora eram evitados até pelos mais ousados. Para muitos, a ameaça de Jack, o estripador, não era apenas física, mas um símbolo de uma violência que corroía a alma da cidade. Enquanto os moradores se recolhiam, a polícia seguia com suas investigações, vasculhando cada canto em busca de respostas. A pressão sobre a Scotland Yard era imensa. Reuniões aconteciam a portas fechadas, com discussões acaloradas e teorias contraditórias. Entre os detetives, surgiam divergências sobre os perfis possíveis do assassino. Seria ele um médico? Um estrangeiro? Um homem comum escondido à vista de todos? A cada pista descartada, o desânimo se infiltrava nas fileiras da força policial, mas a determinação de encontrar o culpado permanecia intacta. Nas ruas, o medo deu origem a vigilantes. Grupos de homens armados com bastões e lanternas começaram a patrulhar os becos. Esses grupos eram organizados mais pela necessidade de se sentirem úteis do que pela esperança de capturar o assassino. Entre eles, George Lu se destacava, não apenas por liderar o comitê de vigilância, mas também por sua obsessão em descobrir a verdade. Ele acreditava que o assassino estava mais próximo do que imaginavam. Em uma dessas noites de patrulha, um dos vigilantes encontrou um objeto que reacendeu as investigações. Era um pequeno pedaço de tecido ensanguentado, escondido entre caixas abandonadas. O fragmento foi levado imediatamente à polícia, que iniciou uma análise detalhada. Embora os métodos fossem rudimentares, havia esperança de que o tecido pudesse ser conectado a uma das vítimas ou, com sorte, ao assassino. Enquanto isso, cartas continuavam a chegar à imprensa e à polícia. Algumas eram descartadas como fraudes óbvias, mas outras carregavam detalhes que levantavam dúvidas. Uma delas, escrita com uma caligrafia tremida, descrevia com precisão cenas de crime não divulgadas ao público. A autenticidade da carta dividiu opiniões, mas o conteúdo reacendeu a tensão na cidade. Seria o assassino zombando das autoridades mais uma vez? No meio do caos, uma testemunha inesperada apareceu. Uma mulher, que havia evitado a imprensa e a polícia por medo de represálias, decidiu relatar o que viu em uma das noites de assassinato. Seu relato, embora confuso e marcado pelo trauma, mencionava a presença de um homem alto com um chapéu escuro e uma postura peculiar. Esse detalhe, embora vago, foi suficiente para criar novas teorias e revigorar as buscas. Os moradores de Vitechapel, mesmo em meio ao medo, não conseguiam evitar a curiosidade mórbida. Grupos se reuniam em tavernas, discutindo teorias e compartilhando boatos. Cada um parecia ter sua própria versão de quem poderia ser Jack. Alguns acreditavam que ele era um homem influente, intocável pelas leis, enquanto outros apostavam em um estrangeiro, alguém que pudesse desaparecer sem deixar rastros. Essa especulação constante mantinha o mistério vivo. Uma noite, enquanto as patrulhas percorriam os becos mais escuros, um grito agudo cortou o ar. Homens correram em direção ao som, encontrando uma mulher ajoelhada perto de um muro, segurando um lenço contra o rosto. Ela dizia ter sido atacada, mas conseguiu escapar quando gritou. Sua descrição do agressor era vaga, mas suficiente para aumentar ainda mais a tensão. O medo de que Jack estivesse à espreita novamente tomou conta de todos. A sensação de impotência crescia a cada dia. Mesmo com os esforços renovados da polícia e dos vigilantes, o mistério permanecia intocado. Vitechapel, com sua mistura de pobreza e esperança, parecia presa a uma sombra que não desapareceria facilmente. A cidade continuava a viver, mas com a constante sensação de que o pior ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram, a neve cobriu as ruas com uma camada branca e fria, mas mesmo a beleza do inverno não conseguia apagar as marcas deixadas pelos crimes.
Enquanto Vitechapel tentava seguir em frente, o mistério de Jack, o Estripador, permanecia vivo, assombrando não apenas as ruas, mas também os corações de todos que ousavam lembrar. A neve que cobria Vitechapel parecia silenciar ainda mais o bairro. As pessoas andavam apressadas, cabeças baixas, como se evitar contato visual pudesse afastar o medo que tomava conta de todos. O mistério dos crimes permanecia, uma presença constante nos becos sombrios. Cada noite trazia uma sensação de vigilância invisível, como se o próprio ar carregasse a ameaça do desconhecido. Em uma casa modesta, um dos detetives da Scotland Yard revisava os arquivos dos casos. Pilhas de papéis espalhadas pela mesa contrastavam com o ambiente organizado. Ele lia cada detalhe com atenção meticulosa, tentando encontrar padrões ou algo que pudesse ter passado despercebido. As mutilações, os horários, os locais. Cada elemento parecia cuidadosamente orquestrado, mas, ao mesmo tempo, completamente imprevisível. Na rua principal, um comerciante observava o movimento pela janela de sua loja. Ele notara um homem estranho nos últimos dias, um cliente que parecia deslocado. Não era incomum ver forasteiros, mas esse em particular despertava inquietação. Ele não sabia explicar, mas havia algo nos olhos do homem que o fazia sentir um calafrio. Pensou em reportar à polícia, mas temia parecer paranoico. Uma nova carta chegou à redação de um dos jornais locais, assinada com o já famoso pseudônimo. Nela, o autor não apenas admitia os assassinatos, mas também zombava dos esforços da polícia. Havia detalhes que não haviam sido divulgados, e isso provocou uma onda de pânico. O editor hesitou antes de publicar, mas sabia que a curiosidade pública era insaciável. Mais uma vez, o nome Jack, o Estripador, dominou as manchetes. Enquanto isso, um jovem policial, designado recentemente para a patrulha noturna, enfrentava os próprios medos enquanto caminhava pelas ruas. Ele não podia demonstrar fraqueza, mas cada sombra parecia esconder algo. Em uma de suas rondas, encontrou uma pista intrigante, uma luva de couro parcialmente queimada. O objeto foi enviado para análise, mas, como tantas outras vezes, a expectativa se transformou em frustração. Nada conclusivo. Os rumores sobre a identidade do assassino se intensificavam. As teorias iam de um médico renomado a um marinheiro de passagem pelo porto. Em uma das tavernas mais movimentadas, discussões acaloradas sobre quem poderia ser o responsável geravam quase tantas brigas quanto o álcool servido. Mas, para os moradores, a verdade parecia cada vez mais distante, escondida atrás de um véu de incertezas. Certa noite, uma figura misteriosa foi vista caminhando pela neblina. Um homem com um chapéu alto e uma postura ereta. Ele desapareceu tão rápido quanto surgiu, mas a visão foi suficiente para espalhar um novo boato. Alguns diziam que ele era o próprio Jack, enquanto outros acreditavam ser apenas mais um forasteiro. A visão, no entanto, foi suficiente para reacender a tensão adormecida. Enquanto a cidade lutava para lidar com o medo, algumas famílias começaram a se mudar de Vitechapel. Para muitos, a insegurança se tornará insuportável. Pequenas carroças carregadas de móveis e pertences pessoais eram vistas deixando o bairro, uma imagem que representava a derrota de uma comunidade cansada e amedrontada. Mas, mesmo com a partida de alguns, o coração do bairro continuava pulsando, marcado pela resistência de quem não tinha para onde ir. O inverno parecia interminável, e com ele, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer novamente. Os becos vazios se tornaram ainda mais assustadores, o som do vento soprando entre as construções era como um sussurro constante. Para os mais supersticiosos, Jack era mais do que um homem, ele era um espírito maligno, um castigo para uma cidade que há muito havia perdido sua alma. No entanto, para os investigadores, Jack ainda era apenas um homem. Um homem que cometia erros, que deixava pistas, mesmo que quase imperceptíveis. A busca pela verdade continuava, mesmo que o desespero fosse uma sombra sobre cada passo dado. Em Vitechapel, a sensação era de que o fim estava próximo, mas ninguém sabia se seria o fim dos assassinatos ou o início de algo ainda mais aterrorizante. As noites em Vitechapel permaneciam longas e geladas, carregadas de um silêncio que parecia antecipar algo sombrio. As ruas, quase desertas, eram palco de uma inquietação crescente. Os moradores evitavam sair de casa, e quem ousava desafiar a escuridão fazia isso com passos apressados e olhares desconfiados. Os becos que antes eram apenas paisagens do cotidiano agora pareciam armadilhas esperando por uma nova tragédia. Na sede da polícia, os oficiais se reuniam em meio ao som dos passos apressados e vozes abafadas.
O chefe da investigação analisava um mapa de Vitechapel, onde alfinetes marcavam os locais dos assassinatos. Ele traçava possíveis rotas e tentava antecipar os movimentos do assassino. Mas as peças do quebra-cabeça pareciam nunca se encaixar completamente. A sensação de frustração era palpável, e a pressão externa crescia a cada dia. Uma manhã, um dos investigadores recebeu uma pista inesperada. Uma mulher havia relatado ter ouvido uma conversa suspeita em uma taberna na noite anterior. Dois homens discutiam de forma acalorada, e um deles mencionara detalhes de um crime que apenas o responsável poderia saber. A informação foi considerada vaga, mas suficiente para motivar mais investigações. As descrições eram imprecisas, mas abriram uma nova linha de possibilidades. Enquanto isso, as cartas continuavam a chegar. Uma delas, diferente das anteriores, estava escrita com uma caligrafia irregular e cheia de erros gramaticais. Apesar do tom menos confiante, continha detalhes precisos dos crimes e mencionava um possível local para o próximo ataque. A polícia imediatamente enviou patrulhas para monitorar a área descrita, mas nada foi encontrado. O autor da carta desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido. Naquela mesma semana, uma jovem foi abordada enquanto caminhava sozinha em uma rua mal iluminada. Um homem a seguirá por um longo trecho, mas desapareceu quando ela começou a gritar por ajuda. O incidente alimentou os rumores de que Jack, o estripador, estava novamente à espreita. A tensão no bairro atingiu um novo pico, e o medo de um novo ataque pairava como uma nuvem sombria sobre todos. No mercado local, os poucos que se aventuravam a sair trocavam histórias e teorias. Um homem mais velho afirmava ter visto um estranho carregando um saco de pano em uma noite recente. Outros acreditavam que o assassino tinha cúmplices, que o ajudavam a se mover pelas ruas sem ser notado. O ambiente estava impregnado de paranoia, e até mesmo os rostos familiares começaram a ser vistos com desconfiança. Um novo corpo foi encontrado em um pequeno armazém abandonado. A cena do crime, semelhante às anteriores, trouxe de volta o pavor que começava a ser abafado pelo passar do tempo. As mutilações eram ainda mais brutais, e o assassino parecia querer enviar uma mensagem clara: ele não havia terminado. A polícia chegou rapidamente, mas, como sempre, estava atrasada demais para impedir o horror. Um médico forense, consultado pela primeira vez, ofereceu um novo olhar sobre os crimes. Ele sugeriu que o assassino possuía não apenas conhecimento anatômico, mas também uma mente obcecada por perfeição. Cada golpe parecia cuidadosamente planejado, como se o responsável buscasse um padrão macabro. Esse detalhe levantou a possibilidade de que os ataques fossem mais do que impulsos, eles poderiam ser parte de algo mais complexo. Enquanto as investigações avançavam lentamente, uma figura misteriosa começou a atrair atenção. Um homem que costumava frequentar as tavernas do bairro, mas que desaparecia por semanas, apenas para reaparecer como se nada tivesse acontecido. Ele não era particularmente amigável, mas sua presença despertava curiosidade. A polícia foi alertada, mas, ao ser interrogado, o homem apresentou um álibi convincente e foi liberado. A neve finalmente começou a derreter, mas o desconforto em Vitechapel permanecia. Cada dia trazia novas pistas, novas suspeitas, mas nenhuma resposta definitiva. O mistério parecia consumir não apenas os investigadores, mas também os moradores. Vitechapel era um cenário dividido entre a esperança de que a verdade fosse revelada e o medo de que o assassino continuasse escondido entre eles, esperando pelo próximo momento para atacar. O degelo da neve revelou não apenas os becos outrora escondidos, mas também os rastros deixados pelo pânico que tomava conta de Vitechapel. A poeira acumulada dos dias frios misturava-se ao ar pesado, carregando consigo o medo que parecia agora tão familiar quanto as próprias ruas. No entanto, entre os murmúrios abafados e as portas trancadas, uma nova faísca de esperança surgia. Uma testemunha afirmava ter visto algo significativo. Uma mulher de meia idade, vendedora de maçãs no mercado, procurou a polícia dizendo ter avistado um homem na noite do último assassinato. Ele carregava algo volumoso envolto em tecido escuro e caminhava com pressa, evitando as áreas iluminadas. O olhar no rosto dele era algo que ela não conseguia esquecer. Sua descrição, ainda que vaga, reacendeu a determinação dos investigadores, que decidiram seguir os passos mencionados. As ruas mencionadas pela testemunha foram analisadas com meticulosidade. Pequenos objetos abandonados, marcas nas paredes e pegadas congeladas no tempo tornaram-se o foco da investigação. Um policial novato encontrou um pedaço de papel parcialmente queimado próximo a um barracão. Nele, palavras ilegíveis surgiam entre manchas de fuligem,
mas uma delas, vingança, era legível. Isso alimentou ainda mais especulações sobre os motivos do assassino. Entre os detetives, as discussões tornaram-se mais intensas. Alguns acreditavam que os crimes eram puramente impulsivos, enquanto outros estavam convencidos de que havia um padrão mais profundo. Um investigador experiente sugeriu que o assassino estava provocando não apenas a polícia, mas a sociedade como um todo, expondo suas fragilidades e mergulhando a todos em um estado de paranoia. A ideia ganhou força, mas trouxe poucas respostas concretas. Enquanto a investigação avançava, um novo incidente despertou a atenção. Um homem foi encontrado desmaiado em um beco, com as roupas sujas de sangue. Ele murmurava palavras desconexas, como se estivesse em estado de choque. Após ser levado para interrogatório, revelou ser um açougueiro que havia bebido demais e sofrido uma queda. Apesar de sua história parecer convincente, o fato de ele trabalhar com facas chamou a atenção dos detetives, que decidiram monitorá-lo. Na taverna local, os rumores não paravam. Alguém mencionou ter visto um médico respeitável de Vitechapel sair tarde da noite, carregando uma mala grande. Outros diziam que marinheiros recém-chegados ao porto tinham comportamentos suspeitos. A polícia começou a vasculhar todos os cantos, mas a falta de uma pista sólida transformava a investigação em uma corrida contra o tempo. Parecia que, a cada novo dia, o assassino se afastava ainda mais. No meio de toda a tensão, uma jovem chamada Emily começou a notar movimentações estranhas ao redor de sua casa. Ela vivia sozinha em um pequeno quarto alugado, localizado próximo ao mercado. Durante as noites, passos ecoavam no corredor, e uma sombra parecia passar pela janela. Assustada, ela relatou suas experiências à polícia, mas os oficiais estavam sobrecarregados e não deram muita atenção. Até que, certa noite, ela desapareceu. O desaparecimento de Emily trouxe uma nova onda de medo. Sua ausência passou despercebida por dias, até que uma amiga notou sua falta e alertou os moradores. A busca começou, e, após intensas investigações, um pedaço do vestido de Emily foi encontrado em um beco. Apesar disso, não havia sinais dela. Pela primeira vez, o assassino parecia ter mudado seu padrão, aumentando ainda mais o mistério. No coração da confusão, George Luz, ainda líder do comitê de vigilância, tomou uma atitude drástica. Ele reuniu os homens mais dispostos do bairro e decidiu iniciar buscas noturnas sistemáticas, varrendo cada esquina de Vitechapel. A população, dividida entre o medo e a necessidade de reagir, apoiou a iniciativa. No entanto, Luz sabia que estava lidando com alguém que parecia enxergar mais longe do que todos. As noites tornaram-se mais barulhentas com os grupos patrulhando, mas o medo continuava a dominar o bairro. O assassino não havia sido visto, e cada esquina parecia guardar segredos indecifráveis. Vitechapel, mergulhada no mistério e no pânico, mantinha-se em suspense, como se aguardasse o próximo movimento do predador que a cidade não conseguia capturar. As ruas de Vitechapel tornaram-se um lugar de olhares furtivos e sussurros nervosos. O desaparecimento de Emily trouxe um silêncio ainda mais pesado, interrompido apenas pelas patrulhas de vigilantes e pelos gritos ocasionais de bêbados nas tavernas. Os poucos que ainda ousavam sair à noite faziam-no com passos rápidos, mantendo-se à distância de becos e sombras. Na delegacia, a frustração era quase tangível. O chefe da investigação, com olhos marcados pelas noites sem dormir, organizava novas estratégias. Ele ordenou que uma atenção maior fosse dada aos detalhes deixados nas cenas de crimes anteriores, acreditando que o assassino deixará uma assinatura ainda não identificada. Um jovem oficial sugeriu que o assassino poderia estar observando os próprios movimentos da polícia, como se fosse parte do jogo. Enquanto isso, uma carta em comum chegou à mesa de um dos editores de jornais locais. Escrita com uma caligrafia limpa, sem erros ou marcas de desprezo típicas das mensagens anteriores, ela descrevia os crimes de forma metódica, quase clínica. O autor mencionava detalhes nunca divulgados e insinuava que o jogo estava longe de terminar. O tom provocador causou um desconforto coletivo entre os oficiais ao lê-la. Em uma noite especialmente silenciosa, uma mulher de aparência humilde foi vista discutindo com um homem em um cruzamento. A discussão rapidamente se transformou em algo mais sombrio, mas, antes que alguém pudesse intervir, ambos desapareceram em um beco. No dia seguinte, um cachecol ensanguentado foi encontrado no local, mas nenhum corpo foi encontrado. A ausência de pistas concretas alimentava ainda mais a angústia. Os jornais, sempre vorazes, publicavam teorias de todas as direções. Alguns artigos sugeriam que o assassino poderia ser um membro da aristocracia, alguém acima de qualquer suspeita.
Outros insinuavam que ele era estrangeiro, alimentando tensões já existentes no bairro. As pessoas liam as manchetes com olhos famintos, enquanto a dúvida e o medo corroíam a confiança no próximo. Em uma pequena loja de livros antigos, um cliente desconhecido chamou a atenção do proprietário ao comprar vários volumes sobre anatomia. O homem tinha uma postura reservada e um sotaque difícil de identificar. Embora sua presença não tivesse causado preocupação imediata, a descrição dada pelo livreiro mais tarde coincidia com a de outros relatos dispersos pelo bairro. Essa informação chegou à polícia, mas rastrear o homem revelou-se impossível. Certa noite, em uma das patrulhas lideradas por George Luz, um dos vigilantes ouviu um ruído estranho vindo de uma casa abandonada. Ao investigarem, encontraram marcas de mãos na parede e um conjunto de ferramentas cobertas de algo que parecia sangue seco. As ferramentas foram levadas para análise, mas nenhuma conexão clara foi estabelecida com os crimes. Ainda assim, o achado trouxe à tona uma possibilidade perturbadora: o assassino poderia ter um local onde se escondia. Enquanto os moradores buscavam respostas, uma jovem chamada Clara relatou algo intrigante. Ela havia recebido uma carta anônima com instruções para evitar um beco específico em determinada noite. Clara não deu atenção à mensagem, mas, ao compartilhar a história com amigos, descobriu que outras pessoas também haviam recebido bilhetes semelhantes. Isso indicava que alguém, talvez o próprio assassino, estava observando a todos de muito perto. As noites tornaram-se um jogo de gato e rato, com a polícia, vigilantes e moradores tentando decifrar os próximos passos de Jack. A tensão era palpável, mas havia uma determinação crescente entre os investigadores. Eles acreditavam que uma captura era possível, mesmo que cada pista parecesse levá-los a mais dúvidas. O chefe da investigação começou a considerar que talvez houvesse mais de uma pessoa envolvida. Vitechapel, antes uma comunidade unida em sua luta contra a pobreza, agora era um mosaico de desconfiança e medo. Cada sombra carregava o peso da dúvida, e cada rosto familiar poderia esconder intenções obscuras. Ainda assim, as pessoas continuavam a resistir, vivendo um dia de cada vez, enquanto o mistério de Jack, o estripador, permanecia envolto em sombras, aguardando o momento para revelar seu próximo movimento. A inquietação que dominava Vitechapel crescia a cada dia, mas era acompanhada por um estranho senso de resignação. A presença invisível de Jack, o estripador, parecia agora fazer parte da essência do bairro. Cada rosto que passava pelas ruas carregava um traço de exaustão, como se o fardo do mistério fosse pesado demais para suportar por mais tempo. Na delegacia, as investigações tomavam rumos inesperados. A análise das ferramentas encontradas na casa abandonada revelou traços de materiais usados em cortes cirúrgicos. Isso reacendeu a teoria de que o assassino poderia ter conhecimentos médicos. Um detetive veterano sugeriu que eles revisassem registros de médicos e cirurgiões que trabalhavam ou residiam em Londres nos últimos anos. A ideia parecia promissora, mas a tarefa seria monumental. Um novo incidente ocorreu, desta vez envolvendo um marinheiro que havia atracado no porto recentemente. Ele foi encontrado desorientado e coberto de arranhões, murmurando algo sobre sombras nos becos. Quando interrogado, o homem não conseguiu fornecer uma explicação coerente. No entanto, ele mencionou ter visto um homem com um avental de couro manchado. Esse detalhe chamou a atenção da polícia, que o ligou a relatos de meses atrás. Enquanto as buscas por novas pistas continuavam, George Luz e seus vigilantes organizaram uma reunião com os moradores para discutir estratégias de segurança. Durante o encontro, uma mulher chamada Margaret compartilhou um relato perturbador. Ela descreveu ter ouvido passos em sua rua todas as noites na última semana, sempre à mesma hora. Embora nunca tenha visto ninguém, a regularidade do som a deixava aterrorizada. A polícia começou a monitorar a área onde Margaret vivia, esperando surpreender o homem por trás dos passos. Em uma madrugada particularmente fria, um policial avistou uma figura encapuzada andando lentamente pela rua. Ao se aproximar, percebeu que o homem estava carregando um pequeno pacote. Ao ser abordado, o estranho fugiu, desaparecendo entre os becos antes que pudesse ser capturado. Dias depois, o pacote foi encontrado em um canto do beco. Dentro dele havia uma camisa manchada de sangue e uma pequena lâmina enferrujada. A descoberta trouxe mais perguntas do que respostas, mas havia algo no objeto que parecia ser um desafio direto. A equipe de investigação intensificou os esforços, temendo que outro ataque estivesse iminente. Enquanto isso, os boatos de que o assassino era alguém com influência social começaram a ganhar força. Um jornalista local publicou um artigo sugerindo que Jack poderia ser um homem respeitado,
alguém acima de qualquer suspeita. A hipótese dividiu opiniões, mas lançou ainda mais suspeitas sobre figuras de prestígio que circulavam pelas ruas de Londres. Em meio à desconfiança, uma figura começou a se destacar, um homem elegante, sempre vestido impecavelmente, que passava boa parte de suas noites em uma taberna movimentada. Ele parecia interessado em escutar as histórias sobre os assassinatos, mas raramente falava. Sua presença passou a ser notada por muitos, e sua postura calculista começou a despertar especulações. Ele foi discretamente investigado, mas nada de incriminador foi encontrado. Na casa de Clara, os bilhetes anônimos continuavam a chegar. As mensagens tornavam-se mais frequentes e detalhadas, mencionando lugares e horários específicos. Ela começou a se questionar se era alvo de uma brincadeira cruel ou se alguém realmente estava tentando protegê-la. Em uma tentativa desesperada de entender a situação, Clara decidiu seguir as instruções de uma das cartas. Naquela noite, ela deixou sua casa e foi para um local público, onde encontrou um homem estranho que parecia estar à sua espera. Vitechapel, já mergulhado em caos, sentia que o fim do mistério estava se aproximando. Mas enquanto a polícia, os vigilantes e os moradores se moviam em direções diferentes, o assassino continuava nas sombras, observando e esperando. O próximo passo seria dele, e todos sabiam que a revelação, quando viesse, poderia abalar não apenas o bairro, mas toda Londres. Clara hesitou ao se aproximar do homem que parecia esperá-la. Sua presença era perturbadora, mas havia algo em seu olhar que sugeria urgência, quase desespero. Ele se apresentou com um nome que Clara logo esqueceu, focada no pacote que ele carregava sob o braço. O homem entregou a ela um envelope selado e desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Tremendo, Clara abriu o envelope ao chegar em casa e encontrou uma mensagem enigmática: "Não confie em ninguém. O perigo está mais próximo do que imagina." Enquanto Clara tentava decifrar o significado da mensagem, a polícia seguia uma nova linha de investigação. Um antigo funcionário de um hospital havia chamado a atenção por suas idas frequentes a Vitechapel, sempre durante a noite. Ele fora dispensado do emprego anos antes por comportamento inadequado, e os registros sugeriam que ele tinha acesso a instrumentos cirúrgicos. Os detetives começaram a segui-lo discretamente, mas ele parecia saber que estava sendo observado. George Luz continuava a liderar os esforços de vigilância, mas a desconfiança entre os próprios vigilantes começava a surgir. Alguns acusavam outros de terem ligações com o assassino, enquanto outros sugeriam que as patrulhas estavam sendo usadas para encobrir atividades suspeitas. O grupo, antes unido pela causa, agora começava a se fragmentar, enfraquecendo a segurança que haviam prometido ao bairro. Clara, incapaz de ignorar o aviso, passou a evitar certos caminhos e observava cuidadosamente aqueles ao seu redor. Uma noite, enquanto caminhava apressada para casa, percebeu que estava sendo seguida. O som de passos atrás dela tornou-se mais próximo, e, ao se virar, viu uma figura envolta em sombras. Ela correu, sentindo o coração disparar, mas, ao chegar em casa, encontrou sua porta entreaberta. Dentro, um pequeno bilhete estava sobre a mesa: "Você está cada vez mais perto." A polícia, pressionada pela falta de progresso, decidiu usar armadilhas para tentar capturar o assassino. Policiais à paisana começaram a circular pelos becos mais perigosos, fingindo ser alvos fáceis. Porém, noite após noite, os esforços falhavam. Jack parecia estar sempre um passo à frente, evitando cuidadosamente as áreas vigiadas e escolhendo seus momentos com precisão calculada. Enquanto isso, rumores sobre um diário encontrado em um depósito abandonado começaram a circular. Diziam que as páginas continham descrições detalhadas dos crimes, como se fossem um registro macabro das ações do assassino. A polícia, ao tomar conhecimento, procurou por dias, mas o suposto diário nunca foi encontrado. A história, real ou inventada, apenas aumentava a aura de mistério que cercava os eventos. Um novo assassinato abalou Vitechapel. Desta vez, o corpo foi encontrado em um local público, como se fosse uma provocação direta à polícia e aos moradores. A cena era ainda mais brutal do que as anteriores, e os detalhes das feridas pareciam sugerir que o assassino estava aperfeiçoando seu método. O impacto foi devastador, mergulhando a comunidade em um medo renovado e mais profundo. George Luz recebeu outra carta, mas esta era diferente das anteriores. Escrita em um tom quase cordial, ela agradecia aos esforços de vigilância, dizendo que eram um desafio revigorante. A mensagem continha um pedaço de tecido ensanguentado, que mais tarde foi confirmado como pertencente à última vítima. A provocação era clara, e Luz, tomado pela raiva e frustração,
jurou intensificar as buscas. Clara, agora atormentada pelas mensagens anônimas e pela sensação constante de estar sendo observada, decidiu confrontar seus medos. Ela procurou George Luz, compartilhando tudo o que sabia e as cartas que havia recebido. Ele ouviu atentamente e sugeriu que ela fosse protegida enquanto as investigações avançavam. Clara, porém, insistiu em continuar sua rotina, determinada a não ser mais uma vítima do medo que dominava Vitechapel. Enquanto a tensão aumentava, o assassino permanecia nas sombras, sempre um passo à frente, sempre observando. Os becos de Vitechapel eram mais do que caminhos tortuosos, eram labirintos que guardavam segredos sombrios. Todos sabiam que o próximo movimento de Jack poderia acontecer a qualquer momento, e que, talvez, ele estivesse preparando algo ainda mais devastador. Clara sentia o peso das noites mais do que nunca. Cada ruído parecia amplificado, cada sombra parecia mais profunda. Mesmo mantendo a rotina que insistia em não abandonar, ela sabia que algo estava por vir. A última carta recebida trazia uma mensagem inquietante. Às vezes, para entender o medo, é preciso estar dentro dele. Ela não sabia o que isso significava, mas a frase não saía de sua mente. Enquanto isso, a polícia redobrava seus esforços após o último assassinato. A nova estratégia envolvia aumentar a presença de agentes disfarçados, infiltrados entre os moradores. Eles tentavam se misturar às multidões, atentos a qualquer comportamento suspeito. Um dos agentes, um homem experiente e metódico, começou a notar um padrão nas rotinas do bairro. Pequenas alterações no movimento das ruas pareciam coincidir com os horários em que os corpos eram encontrados. Na taverna mais movimentada de Vitechapel, um homem de chapéu largo tornou-se o foco das conversas. Ele se sentava em um canto escuro, observando as pessoas com interesse peculiar. Seu comportamento discreto era o suficiente para gerar suspeitas, e logo sua presença foi relatada à polícia. Quando o interrogaram, sua calma irritante confundiu os oficiais. Ele forneceu respostas vagas, mas sem nenhum detalhe incriminador. Clara começou a notar que algumas pessoas em sua vizinhança agiam de forma estranha. Uma mulher que costumava cumprimentá-la na rua evitava contato visual, e um comerciante que antes era amigável passou a tratá-la com frieza. Ela se perguntou se estava apenas imaginando coisas ou se o perigo realmente estava mais próximo do que parecia. Para garantir sua segurança, Clara passou a carregar consigo um pequeno objeto pontiagudo, escondido na dobra do casaco. Em um beco isolado, os oficiais descobriram marcas estranhas nas paredes, como símbolos desenhados às pressas com carvão. Os símbolos não faziam sentido à primeira vista, mas pareciam formar um padrão quando vistos de longe. Um policial sugeriu que poderiam ser algum tipo de código ou aviso, enquanto outro acreditava que era uma tentativa do assassino de despistá-los. O mistério apenas aprofundava a frustração. George Luz convocou uma nova reunião com os vigilantes, mas desta vez o tom era de exaustão. Muitos estavam perdendo a esperança de que poderiam capturar o assassino. A divisão no grupo tornou-se mais evidente, com acusações mútuas de incompetência. Alguns diziam que as cartas eram fabricadas para causar pânico, enquanto outros acreditavam que o assassino estava entre eles, usando o grupo como camuflagem. Na mesma noite, Clara ouviu passos novamente do lado de fora de sua casa. Com o coração disparado, ela se levantou e caminhou até a porta, parando para ouvir. Os passos cessaram, mas ela sentiu a presença de alguém. Reunindo coragem, abriu a porta e encontrou um envelope preso à maçaneta. Dessa vez, a mensagem era curta e direta: "Estamos nos aproximando." A descoberta de um novo corpo trouxe consigo um elemento inesperado: o assassino deixará algo escrito no chão ao lado da vítima. As palavras, rabiscadas com o que parecia ser sangue, eram ilegíveis, mas sua presença foi interpretada como um novo desafio. A polícia fotografou o local e começou a especular sobre o significado, mas nenhuma conclusão foi alcançada. Os jornais de Londres agora dedicavam edições inteiras aos assassinatos, explorando o terror que dominava a cidade. Entre artigos e editoriais, surgiam críticas ferozes à polícia e ao governo, acusando-os de negligência. O medo em Vitechapel havia se espalhado por toda a cidade, e as pessoas evitavam até mesmo os bairros mais seguros, temendo que o assassino pudesse expandir seu território. Clara, ciente de que estava sendo observada, decidiu não esperar mais. Em um ato de desespero, ela escreveu sua própria carta anônima para a polícia, detalhando todas as mensagens que havia recebido e mencionando os estranhos comportamentos ao seu redor. Ela sabia que corria risco, mas esperava que sua coragem pudesse, de alguma forma, mudar o curso dos acontecimentos. Vitechapel, no entanto,
permanecia um labirinto de segredos, onde a verdade continuava escondida nas sombras, à espera de ser revelada. A tensão em Vitechapel atingiu seu limite quando Clara entregou suas cartas à polícia. Os detetives imediatamente incorporaram as informações à investigação, percebendo que as mensagens anônimas poderiam não ser simples provocações, mas uma conexão direta com o assassino. No entanto, o tempo estava contra eles, e a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer pairava sobre o bairro. Clara, agora ciente de que se tornará uma peça importante no quebra-cabeça, foi colocada sob vigilância discreta. Um detetive foi designado para acompanhar seus passos, mas o receio de que o assassino pudesse estar ainda mais perto fazia com que a jovem se sentisse em uma prisão invisível. Apesar disso, Clara recusava-se a desistir, convencida de que sua coragem poderia ajudar a expor o verdadeiro rosto por trás do terror. Na delegacia, os oficiais começaram a identificar um padrão mais claro nos movimentos de Jack. As cartas e as ações do assassino sugeriam uma obsessão em manipular o medo, como se cada assassinato fosse uma peça em um jogo elaborado. O chefe da investigação chegou à conclusão de que o próximo ataque seria o ápice desse jogo, um evento planejado para deixar uma marca definitiva. Enquanto Clara tentava manter a rotina, começou a notar que o detetive designado para protegê-la estava cada vez mais desconfiado. Ele parecia inquieto, como se soubesse algo que ela não sabia. Em uma noite de silêncio absoluto, ele a chamou para conversar. Ele revelou que algumas das mensagens recebidas por Clara continham um tipo de código que ele acreditava apontar para um local específico no bairro. Eles decidiram investigar juntos, sem avisar os superiores. Os dois seguiram até uma área abandonada de Vitechapel, guiados pelas pistas nas cartas. O lugar parecia inóspito, um antigo depósito usado por trabalhadores décadas atrás. No interior, encontraram sinais de que alguém frequentava o local, ferramentas enferrujadas, restos de comida e um mapa marcado com pontos estratégicos do bairro. O que mais os perturbou foi uma mesa coberta de anotações detalhadas sobre as vítimas, como um diário do próprio assassino. Antes que pudessem sair, ouviram passos ecoando no corredor. O detetive rapidamente apagou a luz do lampião, mas era tarde demais. Uma figura emergiu das sombras, sua presença dominando o pequeno espaço. Ele não usava máscara nem escondia o rosto, mas havia algo profundamente perturbador em sua expressão. Clara sentiu o corpo congelar enquanto o homem, em um tom quase casual, começou a falar. As palavras dele eram calmas, mas carregadas de uma frieza que arrepiava. Ele descreveu os assassinatos como se fossem obras de arte, momentos criados para desafiar a sociedade e expor sua hipocrisia. Enquanto falava, parecia estudar cada movimento de Clara e do detetive, como se estivesse avaliando o que faria a seguir. O detetive tentou confrontá-lo, mas o homem apenas sorriu e desapareceu em um dos corredores, como se tivesse evaporado. A polícia foi imediatamente acionada, e o local foi cercado. Porém, o assassino já havia desaparecido, deixando para trás apenas mais perguntas. As anotações encontradas no depósito revelavam detalhes perturbadores sobre os assassinatos, mas também incluíam nomes de pessoas que ainda estavam vivas. Entre esses nomes, o de Clara estava circulado, com a data da próxima semana marcada ao lado. Com pouco tempo e ainda menos respostas, a polícia intensificou a segurança em torno de Clara, enquanto tentava decifrar as intenções do assassino. As informações encontradas no depósito foram compartilhadas com os jornais, e pela primeira vez o público sentiu que a polícia estava próxima de uma solução. Mas, para Clara, o medo de ser o próximo alvo tornava cada momento insuportável. Na noite marcada nas anotações, Clara foi levada para um local seguro, cercada por policiais armados. As ruas de Vitechapel estavam quase desertas, enquanto os vigilantes mantinham os olhos atentos a qualquer movimento. A noite parecia interminável, até que uma explosão de gritos ecoou de um beco próximo. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o corpo do detetive que havia acompanhado Clara até o depósito. Ao lado do corpo, havia uma última carta. Nela, o assassino agradecia à polícia pelo desafio final e mencionava que sua missão estava concluída. O caso de Jack, o estripador, parecia ter chegado ao fim, mas a falta de respostas definitivas deixou uma sombra de incerteza. Vitechapel, embora aliviado pela ausência de novos crimes, nunca recuperaria totalmente sua tranquilidade. Clara, marcada para sempre pela experiência, decidiu deixar o bairro em busca de uma nova vida. Mas as memórias daqueles dias sombrios permaneceriam com ela, um lembrete constante de que o verdadeiro rosto do mal pode ser mais próximo do que imaginamos, escondido em meio às sombras que escolhemos ignorar.
Muito obrigado por fazer parte desse caso imperdoável. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente o que você acha que as autoridades devem fazer nessa situação. Nos vemos amanhã ao meio-dia.